galera linda, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje, galera, pegue aí sua água, seu café. Olha, eu tô com água, café, minha aguinha, ó. Água de blackberry, né? Que aqui nos Estados Unidos tudo é blackberry. Tudo é blackberry. E não tem nada, é zero. Não tem caloria, não tem nada. Mas ela tem um gostinho de blackberry. Bora lá. Hoje nós vamos ler aqui, acho que já deve estar até gravando a tela. Eu peguei um livro, mais um livro pra gente ler, porque a gente é muito estudioso e empenhado, né? Eu gosto muito dessa autora do livro Narcisistas e Abuso Emocional, da Juliana Siqueira. Muito boa. Ela é um livro sucinto, porém ele vai direto ao ponto, né? Ela também é adepta da leitura do livro do Scott Bassett. Então, os estudiosos sobre esse assunto, eles, né, é legal que eles se unem. Isso que eu acho legal. Então, a gente vai ler a parte 1, Entendendo o Abuso Emocional Narcisista. Aqui começa, é bom que começa desde o beabá, porque muita gente fala, o que é narcisista? É aquela pessoa que se olha no espelho, que se acha lindo, maravilhoso. Para vocês terem noção de como isso é importante, de como é importante levar conhecimento para as pessoas. A primeira impressão, quando fala de narcisista, transtorno de personalidade narcisista, narcisismo, o que é isso? Então aqui, esse livro é importante que ele fala desde o começo. Ó, a palavra narcisismo é usada de modo diletante para definir muitos tipos de personalidades e comportamentos, popularmente identificada com pessoas extremamente vaidosas. Vide o mito Narciso, no qual o rapaz se apaixona pela própria imagem, tá vendo? Muitas vezes remete à imagem de alguém cheio de si, egoísta ou até de personalidades arrogantes mais violentas, como bullies. O que acontece, no entanto, é que, se focarmos na desordem de personalidade narcisista, nem sempre reconheceremos essas características mais difundidas pelo senso comum, à primeira vista, em narcisistas de fato. Tá vendo? Muita gente pode até tentar, vai confundir as bolas, né? Alguns narcisistas têm uma capacidade enorme de camuflar seu distúrbio e as intenções destrutivas que os motiva. Os chamados narcisistas camuflados, ela chama aqui os ocultos de camuflado, por exemplo, que terão um foco importante nesse estudo, podem ser bastante perversos sem que isso fique aparente aos olhares externos. Nossa, esse é o mais difícil que eu falo aqui, os ocultos são os mais difíceis de identificar. O narcisismo já foi ela chama de patologizado, ela usa patologia, né, como um verbo, patologizado, né, patologizado, diagnosticado e despatologizado na classificação internacional de doenças, que aqui, né, é ICD, International Classification of Diseases. Trata-se de um distúrbio difícil diagnóstico, uma vez que narcisistas podem ser socialmente bem-sucedidos e o abuso emocional que infligem é muitas vezes invisível para quem não o experimenta na pele. É o que eu falo para vocês. Cuidado com pessoas, psicólogos, terapeutas que não experimentaram na pele exatamente como é um transtorno de personalidade narcisista. Muitas pessoas por aí acham que amigos, amigas, pessoas com traços narcisistas que não chegam nem aos pés da pessoa com o próprio transtorno em si e que acham que conviveu com um narcisista e aí vai fazer terapia com outras pessoas e daqui a pouco tá lá passando pano. Não, isso é personalidade forte, que eu canso de falar aqui. Personalidade forte que pode acabar com a sua vida, né? A personalidade é tão forte que ele pode acabar com a sua vida, ou ela, né, no caso. Mas você que tá aí, tá me vendo, tá me escutando, é adulto, tem a sua autorresponsabilidade com você mesmo,
pode adquirir os conhecimentos através da internet hoje em dia, porque ó, tem vários livros aqui, não precisa ficar só assistindo o canal, né? Às vezes a gente até, eu ponho um fonezinho no ouvido assim, e às vezes eu quero só escutar, não quero ler nada, só escutar. Então, se você tá me escutando, bora lá que a gente tá lendo um livro super interessante aqui, da Juliana Junqueira, maravilhosa. Por outro lado, há muita gente que apresenta características narcísicas e não é necessariamente narcisista no sentido patológico. É o que eu falo toda hora aqui, controverso do termo. Portanto, ao invés de focar em formas de identificar narcisista ou graus de narcisismo, o presente estudo usa o que se sabe sobre narcisista para criar uma base para reconhecer as motivações e ações emocionalmente abusivas e desmontá-las. Entendeu? O abuso e manipulação das emoções alheias nunca são ok, nunca. Pode vir de um narcisista, um psicopata, é o que eu falo, um transtorno de bipolar, uma pessoa que não é diagnosticada narcisista, que eu acho difícil, né? Mas tudo bem, né? O abusador, né? Pode ser outro transtorno que ele tenha e ele vai te abusar do mesmo jeito, né? Aí, identificar ou não se ele é um narcisista ou se ele não é um narcisista, isso vai daquilo que eu sempre falo pra vocês. Não adianta que o narcisista, ele não vai no médico e não vai vir com um laudo aqui assim, um laudo do médico, sou um narcisista, cuidado comigo, sou um abusador. O abuso e a manipulação das emoções alheias nunca são ok, vindo de narcisistas perversos ou de pessoas de características narcisistas, ou ainda de pessoas neuróticas comuns, podendo até ser alguém capaz de afeto, mas que em alguma circunstância não está vendo o outro, ou seja, falta da empatia, aquilo que a gente comenta sempre aqui no canal. Se a pessoa não consegue se colocar no lugar do outro, se a pessoa não se importa com o que a outra pessoa está sentindo, algo de estranho está nessa relação. Portanto, a premissa do livro é destrinchar características de narcisista de modo a contribuir para aumentar consciência sobre o abuso emocional, para que este seja cada vez menos possível. Aprender sobre comportamentos narcisistas é uma etapa importante para a prevenção ou recuperação da saúde emocional de sobreviventes de relacionamentos pautados nesse tipo de abuso. Olha, como é bem importante, galera, bem importante. Presta atenção no que eu tô falando para vocês aqui. Sinceramente, a pessoa que sofre esses abusos, muitas vezes na época que ela está sofrendo o abuso, ela não está entendendo o que aconteceu. Ela sabe que tem alguma coisa errada, mas ela fala, muitas vezes ela não sabe que aquilo é um transtorno, como ela vai lidar com aquilo. É o que eu falo pra vocês, muitas vezes a pessoa às vezes sente culpa, mas quando ela começa, hoje em dia, com o Google, tudo, você... facilmente você consegue, o conhecimento você consegue, o problema é você ter a consciência, como ela mesma fala aqui no parágrafo, né? Vamos lá. Quando usamos o termo narcisista, aqui estaremos referindo às pessoas tidas como incapazes ou com incapacidade sofrível de processar emoção, que usam mecanismos de manipulação para transferir e provocar emoções ruins nos outros para se sentirem melhor. Tá vendo? Isso é importante vocês saberem, entendeu? E isso é muito importante, galera. Deixa eu ver se tem aqui o negócio. Eu vou até marcar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. De amarelinho. Isso é muito importante, olha só. Quando usamos o termo narcisista aqui, estaremos referindo pessoas como incapazes ou com capacidade sofrível de processar emoção, que usam mecanismos de manipulação para transferir e provocar emoções ruins nos outros para se sentirem melhor. Narcisistas extraem prazer do sofrimento alheio, são características por não conseguirem sentir empatia pelos outros. Como eles não conseguem sentir, né? Eles precisam provocar nas outras pessoas as emoções ruins. Então,
Apenas são caracterizados por não conseguirem sentir empatia pelos outros, apenas sentem muito empatia por si próprio. Aqui tá a grande questão. Se você quer identificar um narcisista, aqui tá a grande questão. Ele vai ter empatia por si mesmo. Então, o tempo inteiro a preocupação é ela, né? A narcisista só é com ela. Você vai perceber, você vai ver essa característica muito presente no dia a dia dessa pessoa. Ela ou ele, né? O que os diferencia, dizem, de psicopata que não sentem nada. Isso que diferencia, que eu sempre falo aqui no canal, né? O psicopata não sente absolutamente nada, nem por si próprio. Ele só sente empatia, o narcisista sente empatia por ele próprio, né? Se preocupa com ele próprio. Os psicopatas não tem nada. A gente ri para não chorar. Compensam sua insegurança projetando uma autoimagem social falsa, que normalmente representa o oposto do que são e sentem. Então, na maioria das vezes, você vai ver, você vai falar, não, mas ele é tão bonzinho com os outros, né? Frequenta a igreja, elas são tão boazinhas, nossa, só faz até caridade, olha, vai na igreja, vai no centro, lá, não sei das quantas, e ajuda um monte de gente. Então, na verdade, isso daqui é o quê? A autoimagem falsa, né? A autoimagem que eles fazem, o falso selfie, como a gente sempre fala aqui no canal. Como dependem dos outros para se autoafirmarem, mascaram suas intenções reais, do modo que possam controlar o maior número de pessoas, em especial as principais fontes de energia para o narcisista. Pessoas empáticas, óbvio, né? Mantendo ao mesmo tempo uma boa aparência social. A falta de remorso também, isso aqui é muito importante, gente. E o descaso em relação aos outros tornam bastante nocivos. Criam caos e miséria emocional em suas relações interpessoais mais próximas. Tá vendo? Ó? Criam caos e miséria emocional em suas relações interpessoais mais próximas, enquanto superficialmente tentam aparentar ser o oposto da maldade, transferindo a culpa a terceiros. São muitas vezes carismáticos e charmosos socialmente, mas não são capazes de empatia e intimidade reais. Quando o ego frágil dos narcisistas é ferido, isso é complicado, ó. Tem que ficar muito esperta com isso. Ele é capaz de grosserias enormes, mesmo socialmente, mas encontra sempre uma justificativa racional, passada a ira para o evento no qual agiu emocionalmente como criança. Normalmente consegue encantar e manter em estado de confusão suas vítimas, que acreditam na primeira impressão que ele passa de uma pessoa saudável e, por vezes, por estarem ativamente tentando engajar e seduzir suas vítimas especial. Repetindo o ciclo abusivo de conquista, ferindo emocionalmente e reconquista. É aquilo que a gente chama do hovering, né? Que ele vai lá, então ele fica, né? Blá, 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 blá. Aí, de repente, ele tem a ira, né? Aí depois ele pega, aí ele dá o tratamento de silêncio, só que daí ele faz a vítima ficar lá de castiguinho, de repente ele chama de volta pro ciclo. E assim vai indo, né, galera? Esse envenenamento lento do narcisista, principalmente dos mais inteligentes e capazes de manipulação sofisticada, pode ser muito perigoso. A vítima vai perdendo a autoconfiança, se isolando, deprimindo. É aqui que eu entro, galera. Aqui que eu entro, a minha especialização. A vítima vai perdendo autoconfiança, se isolando, deprimindo. Depressão vinda do abuso narcisista. É aí que eu entro para tratar as vítimas. Essa é a minha especialidade, né? E até somatizando doenças, sem perceber que é a intenção do narcisista. Muitas vezes o narcisista vampiriza a vítima energeticamente e sabota enquanto faz pose ao seu lado ou para o círculo social
de benfeitor. Quem já experimentou um relacionamento com um narcisista provavelmente entenderá com muita clareza o que fora descrito acima. É o que eu falo. Não adianta você vai falar isso aqui para uma pessoa que não conhece esse tipo de pessoa, a pessoa vai falar: não, é um temperamento, apenas um temperamento forte, tem que saber lidar. Vamos aprender a lidar com essa pessoa. Entrar em contato com informação sobre o tipo de abuso costuma dar sentido finalmente ao que se sabe, no fundo através do corpo emocional. Uma vez que se aprende a ver mecanismos de abuso e o padrão emocional do narcisista, fica impossível desaprender a vê-los. Personalidades narcisistas costumam se sustentar através da manipulação emocional dos outros, principalmente de vítimas empáticas, que assumem facilmente o papel de cuidar e proteger o abusador. Olha lá. Também isso é importante. Narcisistas camuflados, os chamados covert narcissists, são mais difíceis de identificar, pois esse tipo cria uma ilusão que muitas vezes sugere aos outros que é o oposto daquilo que é. Ao contrário dos narcisistas cujos egos inflados são facilmente reconhecíveis, e os overt narcissists, ou deliberadamente, aqui a gente chama de o oculto, e o narcisista perverso, né? Aquele que é o over é o patológico, perverso, maligno. Os deliberadamente narcisistas, overt, podem ser desagradáveis e até perigosos, mas são assumidamente vaidosos e cheios de si. Os camuflados, os covert, se aproximam de características de suas vítimas e se passam por pessoas capazes de querer o bem alheio. Querem ser lidas como boas, mas sempre um pouco melhor e superior ao resto da humanidade. Nunca é uma bondade desinteressada. Podem não dizer isso abertamente, mas se repararmos bem, veremos que qualquer um desses tipos de narcisista desqualificam os outros constantemente. Não conseguem evitar. Mesmo usando uma máscara graciosa ou justificativas aparentemente nobres, quando são socialmente mais sofisticados. Uma das chaves está em reconhecer o que fazem e não apenas tomá-los pelo que falam. Por exemplo, são capazes de elogiar alguém para em seguida levemente desqualificá-lo ou incentivar de forma aparentemente benevolente que alguém faça algo que sabe que irá prejudicar esse alguém, pois não suporta o sucesso alheio, ou expor as fraquezas da vítima a terceiros como se quisesse ajudá-la, aproveitando para machucar sua reputação sem poder ser culpado diretamente por isso, ou ainda com certa diplomacia, tentando aparentar cumplicidade com qualquer interlocutor para falar de um terceiro, gerar intrigas no trabalho, por exemplo, falando mal de alguns colegas para os outros colegas, sendo intimidador quando a sós com a vítima, mais gentil quando há testemunhas. Então aí ia ficar complicado de você, né, captar até testemunhas, né, ou até provas, vamos dizer assim. Narcisistas camuflados agem de forma sutil e constantemente através de ciclos. Eles interagem plantando armadilhas que manipulam o outro emocionalmente sem que sejam percebidos abertamente em suas intenções. Tendem a querer destruir tudo que faz suas vítimas felizes. E para fazer isso de forma efetiva, mas quase imperceptível, eles costumam usar o tempo estendido. É indicado ter cautela ao apontar tal distúrbio diretamente a um narcisista ou a qualquer pessoa. Isso que eu falo o tempo inteiro aqui, né? Olha só. Né? Tem que ter cautela, né? E nem é aconselhável apontar. Pois se de fato estiver lidando com um narcisista maligno, essa pessoa pode ser perigosa, a ponto de colocar o acusador e outros em risco. Quando se acredita estar lidando com alguém assim, é recomendável não comunicar isso a um narcisista. E apenas mais um autor que fala a mesma coisa. E apenas garantir a própria segurança, procurar ajudar
ajuda e arrumar uma maneira de escapar. O pesadelo do narcisista é descoberto como tal, as reações do mesmo quando ameaçado podem ser perigosas. É indicado que a vítima se desvincule do abusador da forma mais segura possível, de acordo com seu contexto particular e que às vezes permite medidas planejadas e outras vezes exige medidas emergenciais. Mais uma pessoa que fala a mesma coisa que a gente repete aqui 1000 vezes, né? Bom, eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Fazer a parte 2 aqui do livro mais um livro, né? Que a gente tá lendo aqui, da Juliana Siqueira, mas eu achei bem importante falar sobre esse assunto. É mais conhecimento pra gente, né? Então, se você gostou do vídeo, galera, é o que eu falo pra vocês, o conhecimento é tudo. Só que nem diz um inscrito aqui do canal, ele fala: Simone, conhecimento é tudo, mas você aplicar o seu conhecimento é mais do que tudo, é você colocar em prática o seu conhecimento. Então, você que está aí, que é adulto, que é responsável por si próprio, agora que você tem o conhecimento, vamos aplicar esse conhecimento. Se precisar de ajuda, o e-mail está aqui embaixo, meu e-mail, né? Pode mandar um e-mail para mim. E a gente vai aí combinar sessões. A primeira sessão é gratuita e as demais não cobram um precinho especial para você. Fique tranquilo, a gente conversa aí, ok? Então, até o próximo vídeo. Fica aí com a oração. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento. Você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Isaías, capítulo 54, versículo 4. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.